O Brasil acabou de ganhar a lei antifacção. Nome moralmente atraente, muito bonito, mas estava terminando de analisá-la sob o aspecto constitucional e antes de aplaudir, você precisa saber o que está escrito nela e em quem ela vai mesmo bater. Porque no fim é um texto caviloso e que merece muito cuidado. A lei, honestamente, tem alguns pontos positivos, vai definir o que é facção, ainda que seja doutrinariamente questionável a definição, vai criar uma espécie de asfixia financeira e endurecer a resposta do Estado a grupos ultraviolentos. Mas existem vícios constitucionais, materiais gravíssimos, que o próprio governo já espera que o Supremo Tribunal Federal derrube, mas que por um princípio republicano, acredito que pelo poder de veto, que é a expressão, uma das expressões do controle de constitucionalidade preventivo, o presidente já deveria tê-lo feito. Mas, enfim, inicialmente a lei vai primariamente trazer o favorecimento ao domínio social estruturado, um crime novo que vai punir de 12 a 20 anos quem der abrigo ou guarida a integrante de facção. Ora, isso inclui na letra da lei o morador periférico que, sob coerção ou ameaça de morte, obedecerá a ordem da organização para sobreviver. Nada mais típico. E aí há um tipo penal de linguagem aberta, vago, que está disputando com a definição de traficante, categoria fantasmática, que até hoje está flutuante, e quem paga a conta historicamente nunca é o chefe da facção. Muito menos o chefe dos chefes, que normalmente não está na zona periférica e nem na estrutura da própria facção. A lei vai cortar também o auxílio reclusão, um benefício da família da pessoa em situação de prisão que está na qualidade de segurado do INSS. Leia-se aí, contribuindo ou em período de graça. E tem, com isso, a família de baixa renda. Justíssimo. A Constituição, no artigo 5º, inciso 45, é direta. A pena não passará da pessoa do condenado. E ainda que no Brasil seja um ritornelo, algo frequente que aconteça, vide penitenciárias federais que os familiares não podem visitar os apenados, é necessário dizer que os filhos, esposas e maridos não cometeram crime nenhum. E não para por aí, porque tem mais. Presos provisórios, que são essa massa que existe dentro do sistema penitenciário, aqueles que ainda não foram condenados, podem ter o título de eleitor cancelado. Mas o artigo 15 da Constituição só permite isso após condenação transitada em julgado, por uma obviedade, além de violar a presunção da inocência, que é algo extremamente precioso à Constituição. Liberdade é fundamental. A pergunta que fica é: quem vai pagar essa conta? O Brasil já tem mais de 900 mil presos, e foi dentro desse sistema que as organizações criminosas, ultraviolentas, facções, cresceram, por causa de um sistema brutal que não faz aquilo que nasceu para fazer. Especialmente, ali elas acolhem e ali elas recrutam. E exigir que 85% da pena seja cumprida em regime fechado inviabiliza a ressocialização, que é a finalidade da pena pela própria lei de execução penal. A pena não existe exclusivamente, e nunca existiu para desconceber uma pessoa vingando aqueles que sofreram com os seus atos criminosos. E é óbvio dizer que nessa massa de quase 900 mil presos no Brasil, 70% deles praticamente são negros, ali segundo o Anuário Brasileiro da Segurança Pública. Em nenhum momento, desde que essa série histórica fora iniciada, ali em meados de 2005, salvo o maior juízo, essa representação racial foi diferente, jamais. Então, o sistema penitenciário brasileiro é um instrumento de controle social com cor definida. E essa lei alimenta o mesmo sistema, por causa de razões históricas nas quais pessoas, nessas situações econômicas e pessoas, por terem nascido como nasceram, historicamente estão empurradas às margens devido ao racismo estrutural e ambiental de fato.
A lei não é toda ruim, inegavelmente, mas onde erra, ela pune o pobre, pune o negro e pune a família, rasgando a Constituição, uma vez que nem de longe tem reduzido as desigualdades. O Estado não existe para exercer o sentimento de vingança, nem para dar satisfações morais à sociedade. O Estado existe para cumprir o pacto humanitário e intergeracional que o define e o estrutura, que é a sua Constituição. E essa lei definitivamente não faz isso. É sorumbática e derroca mesmo, né? Derruba, derrota o que há de mínimas qualidades e condições nessa disputa dentro do sistema judiciário.